Fontes de renda para nutricionistas, além das consultas, é isso que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal, eu sou a Maia, sou nutricionista clínica. Aqui no canal você encontra uma série de vídeos sobre como que você pode fazer a sua profissão se tornar um negócio, o que você pode fazer para que você se torne uma referência na sua área. Recentemente eu recebi aqui um reconhecimento como nutricionista de destaque no meu estado, aplicando a metodologia que eu trago aqui, partes dela para você. Então aproveita e já se inscreve aqui no meu canal para você não perder, porque nesse mês a gente vai ter uma série de vídeos que eu tô aqui com a lista, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito a prosperar no seu consultório e se sentir cada vez mais realizada na nutrição. E eu vim aqui gravar esse vídeo para você porque eu recebi uma mensagem de uma nutricionista falando para mim que tinha tido recentemente um burnout, porque acabou indo para outra área da nutrição, para a área de UAN, e eu me lembrei lá atrás, quando eu tive uma fase muito difícil da minha vida. Inclusive eu fiz um testemunho, tá, falando sobre essa fase, o que eu fiz para sair dela. Foi um encontro muito forte que eu tive com Deus, inclusive. Eu vou deixar em algum lugar aqui ou na descrição para você assistir. Vale muito a pena, tá? Eu abri meu coração com vocês ali. E o que eu vejo, gente, quando nós falamos da nutrição, é que a gente vem realmente com a bagagem da faculdade. E a faculdade, ela não nos dá uma bagagem de empresa. E aqui no canal eu falo, obviamente, com quem quer ser nutricionista de consultório. A gente tem, sim, outras áreas da nutrição. Tem o UAN, tem área hospitalar, tem área escolar. Só que você precisa entender que na área de consultório, você não vai ter um chefe. Você precisa ter uma mentalidade empreendedora para você conseguir estruturar o seu ano para que você não sofra com as oscilações. A nossa profissão é uma profissão sazonal, como várias profissões. Então, se você espera o mesmo fluxo que você tem ali a partir de agosto, que é quando as pessoas muitas vezes já estão pensando lá no projeto biquíni, e você quiser ter esse mesmo faturamento em maio, junho, que costumam ser meses que o faturamento no consultório acaba diminuindo um pouco, e isso acontece com diversas nutricionistas. Hoje, gente, no meu consultório, por que isso não acontece? Quando você começa a trabalhar com lista de espera, você tem mais indicações, você planta muito na sua vida antes, você não sofre tanto com as oscilações. Mas ainda assim, gente, eu não dependo apenas das consultas. Aqui eu nem trabalho com consultas avulsas hoje, né? Eu defendo aqui muito que você trabalhe com programas nutricionais. Então a gente vai começar aqui com a primeira fonte de renda que nutricionistas precisam ter. E eu tô falando isso porque nós fizemos uma pesquisa, tá? Nas plataformas que eu tenho de materiais, eu tenho 2 plataformas de materiais para nutricionistas que nós temos mais de 1000 alunos. E nós fizemos uma pesquisa com esses nutricionistas. E eu achei que a grande maioria já não trabalhava apenas com consultas. Gente, mais de 60% das nutricionistas que responderam à pesquisa que nós fizemos ou não têm programas nutricionais estruturados, vendem apenas pacotes de consultas, ou eles responderam que não sentem segurança para vender esses programas nutricionais. Se você não tem segurança para vender, é porque você não tem um programa nutricional com uma metodologia estruturada, uma jornada clara para o paciente, entregáveis realmente atrativos. Então perceba o quanto que você ter essa consciência, a faculdade deveria falar sobre isso. O nosso trabalho não se resume, gente, a uma consulta, a uma dieta, não é isso. O trabalho do nutricionista hoje, tá? Ainda mais agora falando em inteligência artificial, não é sobre dieta, é sobre acompanhamento, é sobre segurança na aplicação de uma estratégia, de um protocolo nutricional, independente de qual é o objetivo desse paciente. Então, você saber que você precisa ter um programa nutricional e que se você não consegue vender ele é porque ele não é bom. Geralmente, nutricionistas, quando escolhem a profissão, é porque querem transformar o paciente. E se você não consegue vender esse programa nutricional, é porque você não tem segurança. Gente, as minhas mentoradas falam pra mim, eu tenho uma que falou assim, Maia, eu tenho mais facilidade hoje de vender o programa nutricional do que a consulta avulsa, porque eu entendo o poder da metodologia, eu sei que eu vou conseguir ajudar o paciente com o programa nutricional, enquanto com a consulta ele vai ficar mais solto. Então ela vende muito mais programas nutricionais do que consultas avulsas, e isso é uma metodologia validada, isso é um programa nutricional. Então se você tá pensando em começar a atender, já saiba disso, você precisa dessa estrutura, tá? Então a primeira fonte aqui eu colocaria o programa nutricional, tá? Porque eu sei que muitos ainda não têm e não é um pacote de consulta, já falei sobre isso no canal. Programa nutricional não tem nada a ver com você cobrar mais barato pelas suas consultas, pelo contrário, é você cobrar mais caro pelo seu acompanhamento, pelo seu serviço. Segundo produto que eu acho interessante nutricionistas trabalharem, que é você trabalhar com grupos. Aqui não necessariamente grupos de emagrecimento, mas você ter uma modalidade, você encontrar um formato dentro daquilo que você trabalha, para uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, metade do ano é super interessante de fazer, final do ano também, para você conseguir chamar as pessoas para o seu consultório
consultório ou de forma física, ou para algum lugar que você vai colocar essas pessoas, seja de forma online, para você conseguir entregar para essas pessoas uma parte da sua metodologia. Você não vai conseguir entregar a sua metodologia porque a sua metodologia vai estar no seu programa nutricional. Agora você pode pincelar essa metodologia, uma parte dela em um grupo com mais pessoas. Isso ajuda, transforma muitas pessoas, você chega em mais gente. Então, hoje, gente, nós estamos em mais de 25 países, eu acredito. E muitos desses pacientes, eles me conheceram primeiro em um grupo que eu fiz. Ou algum evento, alguma palestra. Eu fiz muitos grupos, assim, de emagrecimento. E claro que isso vai trazer mais pessoas para a sua esteira de produtos. E quando você tem um bom método, uma boa metodologia, a pessoa vai querer subir mais um degrau. Vai querer continuar com você e conhecer outro serviço. Então, trabalhar com grupos é algo muito interessante. Então, estruture os seus, tá? Dentro da mentoria nutricionista de alto valor, que se você quiser participar, tem aplicação aqui abaixo. Eu não consigo, gente, chamar todo mundo que entra em contato. Eu dedico ali uns 15% do meu tempo hoje para nutricionistas, mas deixe sua mensagem, se eu não te respondi ainda, deixe novamente, que eu tento ler todas, assim, semanalmente. Tenho 2 pessoas que me ajudam nas aplicações, mas fique aqui no canal também, porque eu tento trazer muito conteúdo para poder ajudar quem eu não consigo trazer para mentoria. A terceira fonte de renda que eu acredito que é bem interessante você trabalhar também é fazendo serviços para empresas, para marcas. Existem várias formas de fazer isso, tá? Você pode trabalhar aqui com publicidade, então se não for na área de alimentos, até na área de alimentos você pode trabalhar, mas aí tem algumas regrinhas que você precisa seguir, dá uma boa lida lá no nosso código de ética, que inclusive está sofrendo algumas alterações, mas se você tiver ali um contrato, você consegue trabalhar, tá? Mas com diversas outras marcas. Eu trabalhei recentemente com uma empresa incrível, gente, na área de contabilidade, maravilhosa, uma empresa que eu confio, outra que eu estou aqui em negociação também para trabalhar. Então você pode trabalhar com empresas aqui, tanto fazendo a parte de marketing, quanto na parte interna dessas empresas. Dessa forma interna, hoje eu não trabalho mais porque eu tenho que me deslocar, eu acabo não conseguindo, mas no começo da minha carreira, mas eu fiz muito com empresas. Você pode prospectar essas empresas, mostrar o serviço que você faz, mostrar como você trabalha. Eu comecei assim, gente, batendo na porta, mandando e-mail. Então a gente precisa ter realmente, assim, essa mentalidade, quando a gente fala aqui em nutrição de consultório, mais empreendedora. Pode ser que você tenha um mês, como uma Nutri falou pra mim semana passada, maio é o meu pior mês no consultório. Então você tem que ter outra estratégia, que seja de trabalhar com uma empresa, de repente desenvolver outro produto, mas existem várias formas de trabalhar. Olhem para o mercado, gente. Vejam como é que as empresas fazem. Empresa de biquíni. Ontem eu vi na minha rede social uma empresa de biquíni que eu sigo, que eu acho incrível. E aí eu vi que agora pro inverno, o que elas estão fazendo? Jaquetinhas. Fizeram jaquetinhas para Copa, fizeram calças para Copa. Porque você vai precisar diversificar. Não é toda empresa que consegue vender apenas um serviço durante o verão. E aí depois que você já tiver com um consultório mais saudável, com um certo valor guardado aí na sua PJ, na sua empresa, que você não tá tirando do seu dinheiro do mês ali, porque eu recomendo que você sempre tenha um valor da empresa, do consultório, que você possa investir. Aí eu te recomendaria ir para outra fonte de renda, que é uma fonte de renda que eu trabalho há muito tempo, que é muito interessante, mas que não é para todo mundo, tá? Inclusive eu fiz um vídeo aqui do canal de uma Nutri que, assim, ó, quase foi a falência no consultório por causa dessa fonte de renda aqui, que são os infoprodutos. Então, se você quer ir para esse jogo dos infoprodutos, saiba que é um jogo de empresa. Comece a se estruturar antes como empresa para depois querer ter um infoproduto. Ai, Maia, mas não é só ter um e-book e sair vendendo? Gente, não é. Para você ter um infoproduto ainda mais hoje e colocar dinheiro no bolso, se for esse o objetivo, é claro que tem várias estratégias aqui de infoproduto. Tem infoproduto que o nosso objetivo não é colocar dinheiro verdadeiramente, não é ganhar dinheiro ali no front, como a gente fala no marketing digital. Então não é ganhar dinheiro nesse primeiro produto. Só que esse produto precisa ser tão bom para que a pessoa queira comprar o seu próximo produto da esteira, porque ali você vai começar a ter retorno. Então tem muitas pessoas que fazem isso, elas têm prejuízo no primeiro produto delas para elas terem retorno no próximo, mas vejam que aqui eu tô falando uma comunicação já de empresa, você precisa estar estruturada, então não caia no erro, gente, de querer sair vendendo infoprodutos por aí, porque geralmente para vender infoprodutos você tem 2 pontos, ou você tem uma boa base de seguidores na rede social ou em algum lugar que você conseguiu estruturar essa captação, ou você tem dinheiro para investir, e é dinheiro alto quando eu falo aqui em tráfego, tá? 100, 200, 300 reais por dia de investimento em tráfego.
A gente já chegou a investir R$1.000 por dia de investimento em tráfego. Bom, faturou 3, 4 mil reais, mas investiu R$1.000. Então, se você não tem, e muitas vezes dá um problema lá no Facebook, dá um problema lá no lugar onde você está anunciando e você investe esses 1.000 e não volta os 2.000, não volta os 3.000. Então, você precisa ter caixa para isso. Como eu falei, você precisa ter uma mentalidade já de empresa se estruturar. Mas é uma fonte de renda excelente. Mas veja que eu tomei cuidado para falar sobre essa fonte de renda e eu falo, inclusive, para você só ter essa fonte de renda depois que você já se estruturou melhor aí no seu consultório e já tem um valor realmente para investir, porque geralmente a gente vai precisar sim investir em tráfego para conseguir ter retorno com esses infoprodutos, tá bem? Gente, me contem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu fiz a parte 1 desse vídeo que eu vou deixar aqui também, inclusive vocês pediram lá, por isso que eu vim aqui. Se você ficou com alguma dúvida, me fala, eu venho aqui e respondo você nos comentários. Vou pedir para você não sair desse vídeo sem se inscrever, que isso me ajuda a continuar produzindo conteúdo para você. Deixar também aqui outros vídeos sobre esse tema para te ajudarem aí na sua jornada na nutrição. Então é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!